Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Vamos ler todos juntos? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Agora eu quero que você dê um pulo aí, ainda em pé, lá para Apocalipse 3, versículo 14. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 16, amém? Apocalipse 3, 14 ao 16. Eu estou vendo umas folhinhas passando. Amém? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque você é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pode se assentar no seu lugar, amém? Queridos, essa mensagem, ela é de 2020. Ela foi desenvolvida durante a pandemia nos nossos estudos para o Jovec. Lembro demais que a gente colocava mais ou menos o tabique onde está ali Dulce, que nós não tínhamos iluminação, né? Então a iluminação tinha que ser a iluminação do dia. E aí a gente abria aquela porta lateral ali da igreja, deixava a iluminação entrar, o tabique colocava lá. Por trás do tabique, gente, a gente amarrava um pano preto, cheio de fita. Eu, Luísa, Francimar e Josi aqui. Aos domingos de manhã, era uma animação. Amarrava um pano preto, cheio de fita, que era para quem estava de frente, né? O telespectador não vê o que estava atrás do tabique. Aí, aquele púlpito aqui preto, e a gente arrumou uns caixotes de madeira, chiquérrimos. Colocamos várias folhagens e montamos um cenário maravilhoso. Então, a gente fazia o que podia, né? Mas essa mensagem nasceu nesse momento. E hoje, de ontem para hoje, quando eu soube que pregaria, o Senhor sussurrou ao meu coração para compartilhar com vocês. Essa mensagem tem o título Sem Terceira Opção. Nós não temos terceira opção. E nós vamos descobrir ao longo dessa mensagem o que é isso? Por que eu não tenho terceira opção? Para que eu não tenho terceira opção? Nós lemos aqui Mateus 5,37, instruções de que o nosso falar ele deve ser firme. Sim, sim ou não, não. Ou seja, duas opções. Ou é sim ou é não. O que passa disso é de procedência maligna. E em Apocalipse, o Senhor falando à igreja de Laodiceia que porque eles nem eram frios nem quentes, ou seja, eles estavam ali no meio termo, eles estavam ali na terceira opção, eles estavam mornos, o Senhor estava a ponto de vomitá-los. Que coisa forte, meus queridos. E assim é no reino. No reino não há terceira opção. No reino ou é sim ou é não. Não existe terceira opção. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 10, 38. Nós vamos ler os versículos 38 e 39. E a primeira coisa em que no reino não há terceira opção, e eu quero que você tente prestar atenção. Eu sei que o ambiente é aberto, nós temos aqui, né, as distrações, mas eu peço em nome de Jesus que você concentre a sua atenção aqui na frente, na palavra, amém? A primeira coisa que nós não temos terceira opção em se tratando do evangelho, em se tratando do reino, é sobre tomar a nossa cruz. Ou nós decidimos tomar a nossa cruz, ou nós não decidimos tomar a nossa cruz. E nós vamos ver como isso implica praticamente em nossas vidas. Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe, queridos, esse trecho ele apresenta apenas duas opções. Ou nós salvamos a
nossa vida, no sentido espiritual, rejeitando os nossos prazeres carnais, as vontades que são controladas pela nossa humanidade, pela nossa carne, ou nós tomamos a cruz, decidimos seguir a Cristo e com isso salvamos a nossa vida, ou nós rejeitamos a cruz, seguimos o fluxo das nossas vidas com base nas nossas vontades, nos nossos impulsos, nos nossos desejos carnais, mas o final disso trará sobre nós condenação. Se nós protegemos os nossos interesses pessoais, se nós protegemos as nossas motivações que são guiadas pela nossa carne, que são guiadas pela ação do inimigo que deseja nos afastar do Senhor, nos afastar de Deus Pai, nos afastar do caminho da salvação, nós iremos negar a cruz. Mas se nós decidimos tomar a nossa cruz, morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo, nós iremos percorrer o caminho da salvação. E esse é o primeiro tópico, onde não há terceira opção. Está cada vez mais claro. Ou você toma a sua cruz, renega a si mesmo e segue Jesus, ou você rejeita a cruz, aceita a si mesmo em toda a sua humanidade, vontades e desejos e aparta-se de Cristo Jesus. Não existe terceira opção também para o fato de nós negarmos ou não a nós mesmos. Ou você nega a si mesmo, ou você não nega a si mesmo. Negar a si mesmo no sentido de quê? Negar a si mesmo no sentido de rejeitar os prazeres da carne. Negar a si mesmo no sentido de rejeitar as vontades da carne. Marcos 8:34. Abra aí a sua Bíblia. Marcos 8:34. Nós estamos falando de negar ou não negar a nós mesmos. Marcos 8:34 nos diz: chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que nós precisamos fazer para caminhar com Cristo é dizer sim ao fato de negar a nós mesmos. Negar a minha humanidade. Negar a vontade da minha carne. Negar os meus impulsos e os meus desejos carnais. Nós vivemos uma constante guerra da nossa carne contra o Espírito que em nós habita e se comunica com o Espírito de Deus. A nossa carne milita debaixo do poderio de Satanás para nos afastar do Senhor todos os dias. É só você ver, irmão. Vou ler a Bíblia. Tá tudo muito bem. Na hora que você diz assim, vou ler a Bíblia. Tudo que não aconteceu no dia todinho acontece na hora que você vai ler a Bíblia, não é? Dá o sono do mundo todo na hora que você decide ler a Bíblia. Por quê, queridos? É ou não é? Estou falando mentira? Por quê? Porque Satanás milita contra a nossa vida com Cristo. E até o dia do Senhor vir nos buscar ou nós irmos para a glória, vai ser assim. Vai ser uma eterna guerra espiritual. Uma constante luta da carne contra o Espírito. E como é que nós nos posicionamos em prol da nossa saúde espiritual? Em primeiro lugar, negando a nós mesmos. E é interessante que esse versículo 34 diz que Jesus chamou a multidão e os discípulos. Vocês percebem que são duas classes de pessoas diferentes? Existe a multidão e existe o discípulo. Discipulado, o verdadeiro discipulado exige um preço.
Ser discípulo de Jesus não é a mesma coisa que ser parte da multidão que o segue. Se você deseja se tornar discípulo de Cristo verdadeiramente, se você deseja ser conhecido como discípulo de Cristo, eu preciso estar disposto a pagar um preço. Discípulo difere da multidão. Nós vamos ver aqui mais à frente que a multidão ela não está disposta a pagar o preço do discipulado. A multidão não está disposta a permanecer mesmo nos momentos desafiadores para a sua carne, mesmo nos momentos de confronto. Mas o discípulo permanece. O discípulo nega a si mesmo. O discípulo rende-se a Jesus Cristo. O discípulo assume firmemente obedecer à vontade do Senhor. Jesus instruía os seus discípulos acerca de como aproveitar sabiamente a vida aqui na terra. E qual era a instrução? Aquele que quiser me seguir a Cristo é a forma mais sábia de aproveitar a nossa vida sobre a face dessa terra. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Satanás promete glória, mas no final o que nós recebemos é um sofrimento eterno, uma condenação eterna. Uma vez que, por outro lado, em Cristo, nós até sofreremos, porque Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos sofrimento, mas no final, o sofrimento em nada se comparará ao eterno peso de glória que será revelado. Amém? Não há terceira opção para o discipulado. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos a multidão. Não existe meio termo. Ou você decide ser discípulo, ou você continua conformado em viver como parte da multidão. E eu vou falar aqui para você 3 características da multidão, e depois eu vou falar para você 3 características do discípulo. Amém? A primeira característica da multidão, você não precisa abrir a sua Bíblia, está lá em João 6:2. A grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Meu querido, a multidão segue Jesus pelo que ele faz e não por quem ele é. A multidão segue Jesus por causa dos milagres que o viu realizar no meio do povo, no meio dos doentes. A multidão segue Jesus porque Jesus multiplicou o pão. A multidão segue Jesus pelo que Jesus faz e não por quem ele é. É por isso que aqui nós cantamos, e cantar é muito bonito. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Quando nós cantamos isso, nós estamos dizendo a Jesus: Jesus, eu não te sigo somente pelo que as suas mãos podem fazer por mim, mas eu te sigo por quem o Senhor é. Seguir a Jesus pelo que ele pode fazer e não por quem ele é característica da multidão. Em segundo lugar, João 6:24-26, e você também não precisa abrir, só me ouça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, preste atenção nas palavras de Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Além de seguir Jesus pelo que ele faz e não por quem ele é, a multidão segue Jesus por conveniência. Quando lhes é conveniente, quando lhes deixa satisfeitos, quando Jesus pode fazer algo por si que vai trazer satisfação pessoal, que vai trazer conforto, que vai trazer melhoria de vida, que vai trazer bem-estar físico. Seguir a Jesus somente quando é conveniente, somente quando as coisas estão ok, quando está tudo saindo do jeito que você quer, quando as coisas estão acontecendo do seu jeito, quando você está satisfeito, quando você está se sentindo estável.
Quando Jesus está fazendo coisas por você que lhe deixam bem. Seguir a Jesus por conveniência. E sabe o que é que isso gera em nós? Seguir a Jesus por conveniência gera em nós imaturidade espiritual. Superficialidade na fé. Nós seremos eternas crianças na fé. Queridos, nós precisamos amadurecer em nossa vida com Jesus. Não é saudável que alguém nasça e permaneça como um bebê. O ciclo da vida diz respeito a nascer, crescer e morrer. Se você nasce e você permanece como um bebê, seu organismo tem no mínimo alguma disfuncionalidade. Nós não podemos permanecer como os eternos bebês espirituais. É necessário amadurecimento. A multidão segue a Jesus por conveniência e por causa disso é imatura espiritualmente. É superficial, não está pronta para viver a veracidade do Evangelho. É tanto, queridos, que no decorrer desse capítulo 6 de João, quando Jesus aprofunda o nível da mensagem, esse povo começa a não entender. Poxa, que coisa complexa Jesus está falando agora, porque até então a motivação deles era o que Jesus podia fazer por eles e não quem Jesus era e não a mensagem do Evangelho. Quando Jesus aprofunda um pouquinho o nível da mensagem, eles não entendem. Porque quem segue a Jesus somente pelo que ele faz não vai amadurecer espiritualmente. E em terceiro lugar, a multidão não resiste às duras palavras. A multidão, preste atenção aqui, em nome de Jesus. A multidão parece ser discípulo, mas não tem essência de discípulo. E eu oro para que nós sejamos encontrados como verdadeiros discípulos de Cristo. João 6, 60 ao 66, escute isso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A multidão que tem aparência de discípulo, mas não tem essência de discípulo, quando é confrontada pela veracidade do Evangelho, foge, vai embora, não permanece, não está disposta a aprofundar as suas raízes espirituais. Enquanto o discípulo segue a Jesus por quem Ele é. João 6,69, Pedro olha para Jesus e diz: nós cremos e nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. O discípulo segue a Jesus por quem Ele é, independente do que Ele pode fazer. Queridos, o versículo 33, salvo engano, de Mateus 6, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas compartilhando algo bem íntimo aqui do meu coração, eu sei que essa é uma promessa do Senhor para nós, mas eu tenho orado a Jesus: Jesus, que eu busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sem me lembrar que as outras coisas serão acrescentadas. Será que você pode orar isso também? Jesus, eu quero te buscar em primeiro lugar, buscar o seu reino, buscar a sua justiça, independente do que vai ser acrescentado em minha vida, porque será acrescentado, é uma certeza, é promessa, e promessas de Jesus sempre se cumprem, não é uma questão condicional, é uma certeza. Mas que os nossos corações estejam em quem Jesus é, o Santo de Deus. Nós cremos e nós sabemos, Jesus, que Tu és o Santo de Deus. O discípulo permanece independente da dificuldade. E sabe o que mais?
O discípulo, quando necessário, abre mão até das coisas que para si são valiosas. Marcos 10, 28, Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir. Casa, família, bens, emprego, nós deixamos tudo para te seguir. O Novo Testamento, meus queridos, é recheado de momentos, de fatos históricos que comprovam as duras condições que a igreja primitiva vivenciou. Mas aqueles homens e mulheres comuns como eu e você se posicionaram por seguirem a Cristo até o fim das suas vidas. De forma muito rápida eu quero falar aqui para você alguns relatos baseados em estudiosos acerca da morte de alguns discípulos. Pedro foi crucificado em Roma e alguns estudiosos dizem que quando ali no momento da crucificação, Pedro olhou e disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então virem a cruz de cabeça para baixo. André foi torturado e crucificado na Grécia. Filipe, apesar de algumas narrativas desencontradas, os relatos dizem que ele pode ter morrido ou enforcado, ou apedrejado, ou crucificado em Hierápolis. Mateus foi ferido à espada. Tomé foi flechado enquanto orava. Simão foi morto em Roma durante o massacre. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Quando somos confrontados pela verdade do Evangelho, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do nosso modo e no nosso tempo, e nós questionamos dentro de nós abandonar a Jesus porque as coisas não estão como deveriam estar, no lugar de dar voz e vez aos sussurros de Satanás em nossa mente, nós precisamos olhar para esses homens e mulheres que permaneceram até o fim, mártires por causa do Evangelho. E não somente estes, mas outros. Não tinham nada de extraordinário. Eram pecadores como eu e você, mas entenderam que não existe vida longe de Cristo. Entenderam que não existe vida nessa terra onde falta Cristo. Entenderam que não existe vida na face dessa terra senão viver por Cristo, para Cristo, com Cristo, tornando-se verdadeiro discípulo. E em terceiro lugar, o discípulo é convicto de que o seu lugar é com Cristo. João 6, 67 e 68. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O caminho que esses homens já tinham percorrido era longo demais. Eles já tinham deixado tudo para trás. Não tinha mais opção de voltar atrás. Nós precisamos assumir em nós firmemente a postura. Não há terceira opção. Não há opção de voltar atrás. Voltar atrás para mim não é opção. Porque independente do que aconteça, eu estou com os olhos fitos em Cristo. Eu estou seguindo rumo ao alvo, eu decido ser discípulo de Jesus, e mesmo que as coisas não aconteçam como eu queria que acontecessem, eu permaneço. Discipulado, meu querido, discipulado diz respeito a receber instrução, disciplina de outra pessoa. Quem segue as ideias, imita os exemplos de outro alguém. Discipulado é sobre propagar os ensinamentos, é sobre dar continuidade ao que Jesus começou na face dessa terra. Jesus não quer quantidade somente, Jesus quer qualidade de discípulos. Qual tem sido a qualidade do meu serviço a Cristo? Qual tem sido a qualidade da minha fé, da minha devoção? Será que o meu estilo de vida, será que o meu cristianismo, será que o fato de ser discípulo na minha vida se resume a meras palavras? E quando eu sou provado, e quando eu sou posto à prova, qual é a postura que eu estou assumindo perante essa sociedade que ataca os valores cristãos, que ridicula
ridiculariza os valores cristãos? Será que eu sou aquele que nas rodinhas de conversa estou procurando me esconder? Ou eu me posiciono em defesa da fé? Ou eu me posiciono em defesa do evangelho? Ou eu me posiciono em defesa do que é certo? Isaías diz: maldito é aquele que considera mal como bem. Será que nós temos concordado com as atrocidades nesse mundo que estão invertendo os valores das coisas? Ou nós temos nos posicionado como verdadeiros discípulos de Jesus, que não abrem mão dos seus princípios, que tem princípios e valores inegociáveis? E eu posso morrer por causa disso, mas eu vou morrer defendendo o que o Senhor estabeleceu. Abra sua Bíblia em Romanos 8:5. Nós leremos do versículo 5 até o versículo 10. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Em segundo lugar, nós vimos que é sim ou não para a cruz. Tomar ou não a nossa cruz. Não existe terceira opção. E nós vimos as características da multidão e a característica do discípulo que toma a sua cruz. Agora, sim ou não para o Espírito. Se eu dou sim, se o meu sim é acerca do governo do Espírito Santo sobre a minha vida, eu estou rejeitando o governo das trevas. Eu estou rejeitando o governo da minha carne. Eu estou rejeitando o fato de ser controlado pela minha carne. Mas se eu abraço os desejos carnais, automaticamente eu rejeito a Cristo. É por isso, meu querido, que quem não está debaixo do poderio de Cristo, automaticamente passa para o domínio de Satanás. A Bíblia nos diz isso. Aqueles que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não há terceira opção. Ou você vive guiado pelos seus desejos carnais, ou você vive guiado pelo Espírito que em você habita e se comunica com o Espírito de Deus. Ser guiado pelos desejos carnais nos conduzirá à morte, mas ser guiado pelo Espírito nos conduzirá à vida. Ou nós nos inclinamos para a carne, ou nós nos inclinamos, somos conduzidos pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa muito clara que caminhar de acordo com a nossa carne implicará em uma vida onde nós somos inimigos de Deus. Não vale a pena ceder aos prazeres carnais. Não vale a pena, meu amado, ceder aos prazeres carnais e tornar-se, ganhar. A preço de quê nós vamos ceder aos desejos carnais? Nós nos tornaremos inimigos de Deus. E não sou eu que estou falando isso para você. O texto bíblico expõe. Não existe terceira opção. Não existe esse evangelho de graça libertina. Não existe esse evangelho que prega. Tem uma música de Uza Reis que é surreal a letra daquela canção.
diz o seguinte: o que mais há hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homem, não de Cristo. E segue: pois se tenho a Cristo, eu tenho a verdade. E no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. É o que mais nós vemos hoje ser pregado, um evangelho. Graça, 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 graça libertina. Amor, paz. Mas não há compromisso, não há juízo. Não existe terceira opção. Ou nós abraçamos os desejos da nossa carne e caminhamos para o inferno, ou nós nos submetemos à liderança graciosa de Jesus e caminhamos para o céu. Querido, o evangelho nos transforma, porque em nós não há nada de bom. E se nós vivemos um evangelho que não nos confronta, não é evangelho. Se nós vivemos um evangelho que massageia o nosso ego, isso não se trata do evangelho. É uma mensagem barata. Se você vive um evangelho que não lhe impele todos os dias a mudança de quem você é, se eu vivo um evangelho que não me impele todos os dias a mudança de quem eu sou, esse não é o evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos transformados de glória em glória. Romanos 1 diz que o evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem diminuir a nossa carne e elevar o comando, o poderio do Espírito em nós. Se nós estamos frutificando mais para a carne do que para o Espírito, existe alguma coisa que precisa ser alinhada em nossas vidas. E quem você alimentar mais, a sua carne ou o seu espírito, vence. Se você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, a sua carne vai ser vitoriosa sobre você. Se você alimenta mais o espírito do que a carne, o espírito reinará sobre a sua vida. Nós não somos daqui, meu querido. Nossa vida não se resume a essa terra. Nós precisamos viver o presente, mas tomando decisões com os olhos lá no futuro, lá no céu, lá na eternidade. E em último lugar, é sobre dizer sim ou não para Jesus. Que loucura! Quem é que vai dizer não para Jesus, Gigi? Pelo amor de Deus. Esse é o problema. As pessoas não dizem não para Jesus com as suas palavras. Nas palavras, nos discursos, nos textos, nas canções, nas músicas, é muito sim para Jesus. Mas as ações refletem o não para Jesus. Não existe terceira opção. Não existe terceira opção. Mateus 19:16, abra sua Bíblia. Mateus 19:16. Amém? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Perceba que esse rapaz, ele era no mínimo simpatizante da doutrina. A Siri participando da pregação. Ele era no mínimo simpatizante da doutrina do evangelho, porque aqui ele já vem com uma pergunta acerca de eternidade. Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que você me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Preste atenção aqui, ó. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Então Jesus lhes disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então venha e siga-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Percebam uma coisa aqui. Esse rapaz, ele vivia um determinado nível de cristianismo. Vamos chamar de cristianismo, tá? Ainda não era chamado aqui de cristianismo, porque cristãos só vão ser chamados lá os apóstolos depois que Jesus ascende para os céus. Mas vamos convencionar aqui, vamos pedir uma licencinha à ordem das coisas. Esse rapaz, ele vivia um determinado nível de relacionamento com Cristo, um determinado nível de cristianismo. Preste atenção aqui. Mas ele sabia que algo mais precisava acontecer para que ele avançasse rumo a um novo nível. É tanto que quando ele pergunta: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: guarde os mandamentos. E aí ele pergunta a Jesus: quais mandamentos? E Jesus postula um a um. E ele diz: eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Mas ele continua perguntando a Jesus: o que mais eu preciso fazer? Ou seja, esse rapaz, ele tinha uma boa motivação no coração dele. Ele desejava fazer algo mais. E ele sabia que esse algo mais implicava em novos níveis, em níveis mais profundos no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento aqui, né, já trazendo para os nossos dias, com Cristo. Ele sabia que esse próximo passo era justamente o que ele precisava para sair do bom e ir para o sobrenatural. Nós vivemos muitas vezes dessa forma. Nós vivemos um cristianismo bacana, de vitrine, de domingos. Nós vivemos um cristianismo ok, bom. Eu sou moralmente certo, eu faço tudo certinho. Eu obedeço isso, eu obedeço aquilo, eu faço isso, eu não minto, eu não roubo, eu não mato. Tenho aqui a minha família. Amém, que bênção, glória a Deus por isso. Mas nessa noite, o Senhor está nos confrontando com essa mensagem, a mim e a você, querido. Primeiro começa aqui, porque o Senhor deseja nos levar do superficial ou até do intermediário para níveis mais profundos. O Senhor deseja nos levar de um nível bom de maturidade para um nível ainda melhor. O Senhor deseja nos levar do que está bom para algo extraordinário com Ele. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada. E quando Jesus olha para esse rapaz e diz: tá bom, você está me perguntando o que é que você precisa fazer demais para acessar novos níveis, eu vou te falar. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. E o que é que esse rapaz faz? Ele sai triste porque ele era muito rico. Preste atenção aqui. O problema não estava na riqueza desse rapaz. Não é pecado ser rico, claro que não. Quando o Senhor traz prosperidade sobre as nossas finanças e nós usamos isso para a glória dele, Jesus é glorificado na prosperidade do seu povo. Abraão era um homem extremamente rico, Isaac e tantos e tantos e tantos outros. O problema está quando aquilo que o Senhor nos dá tem o nosso coração. A questão aqui não era o dinheiro. Jesus não pediu o dinheiro desse rapaz. Jesus pediu o coração. Só que o coração desse rapaz estava nas suas riquezas. É por isso que ele sai triste e ele não entrega a Jesus. Ele não vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres e passa a segui-lo. Porque ele considera o que Jesus pediu certamente muito radical. A questão não era o que ele tinha ou deixaria de ter.
A questão era onde estava o seu coração. E hoje Jesus nos convida. Hoje Jesus nos pergunta: onde está o seu coração? O seu coração está no que eu tenho lhe dado? O seu coração está no que eu tenho lhe concedido? Ou o seu coração está em mim? Se o coração desse rapaz estivesse verdadeiramente em Cristo, esse rapaz teria vendido tudo, teria dado dinheiro aos pobres e teria ido depender de Jesus e viver com Ele. E migrar de fato para um novo nível em sua vida com Deus. Gigi, você está falando que eu tenho que abrir mão de tudo, vender tudo, dar dinheiro aos pobres, a questão aqui é ajudar os pobres? Não, não é essa a questão. Eu acredito que vocês estão me entendendo. A questão é: onde está o nosso coração? Nós até podemos viver um cristianismo bacana, de vitrine, mas para adentrar em novos níveis em nossa vida com Deus, nós precisamos tirar o coração dessa terra e voltar o nosso coração para Cristo. Sabe, queridos, eu não sei onde está o seu coração. E eu oro para que você faça uma análise. Você ore ao Senhor para saber o que tem tomado talvez o lugar do Senhor em seu coração e te impedido de migrar para níveis mais profundos em sua vida com Deus. Qual tem sido a sua prioridade acima de Cristo, onde Cristo deveria ser a sua prioridade? E talvez Deus lhe peça algumas coisas. E aparentemente essa passagem talvez nem tenha muito a ver com o contexto dessa mensagem. Mas sabe, Jesus não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito antes. Nenhuma renúncia nossa por amor a Cristo é grande demais quando comparada ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe quem era o verdadeiro jovem rico da história? Jesus. Jesus era o verdadeiro jovem rico dessa história. Jesus deixou toda a sua glória, Jesus deixou toda a sua riqueza, Jesus deixou tudo que ele tinha nas regiões celestiais, assentado à direita do seu Pai, para vir a essa terra, entregar-se, doar a sua vida, derramar o seu precioso sangue, por amor a uma humanidade caída, que mesmo após a sua morte continuaria a desagradá-lo. Jesus não nos pede nada que Ele já não tenha feito primeiro. Quando Jesus olha e diz: ei, venda tudo o que você tem, examine onde está seu coração, volte o seu coração para mim. Jesus não estava indiferente à renúncia que aquele rapaz precisaria fazer, porque quem renunciou primeiro por amor a mim e a você foi Jesus. Quem renunciou tudo que tinha, quem renunciou todos os seus bens. Jesus não nos pede para entregar nada que Ele mesmo já não tenha entregado. Jesus não nos pede para fazer nada que Ele mesmo já não tenha feito. Nenhuma renúncia é grandiosa demais quando comparada à renúncia que Jesus fez da sua própria vida, por amor a mim e a você. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Apocalipse 5:9. Cantava um novo cântico dizendo: digno tu és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus renunciou à própria vida, Jesus suportou a cruz. E o que são as nossas renúncias diárias diante do que Jesus já renunciou por nós, meus queridos? O que são as nossas renúncias diárias por amor a Cristo diante do que Jesus já renunciou por nós?
Romanos diz que nós não somos devedores da carne. Se devemos a Cristo, que conquistou para nós a vida eterna, que anulou, que rasgou a sentença de condenação que nos havia sido imposta. Viver para Jesus, dar o nosso sim a Jesus, não é nada mais que a nossa obrigação. E me ouça com amor nessa noite. Quando nós olhamos para o que Jesus já fez por nós, dá o nosso sim à cruz, dá o nosso sim ao verdadeiro discipulado, dá o nosso sim a Cristo, todos os dias renunciando a nós mesmos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Ele. Dá o nosso sim, renunciar, sacrificar, é nada quando comparado ao que Ele já fez por nós. Queridos, o nosso sim a Cristo torna-se nada quando nós nos lembramos do que Ele fez por nós. Lucas 14, versículo 28, o último trecho que nós vamos ler. Abra sua Bíblia, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assentará primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe o que é que esse texto traz? O ensinamento implícito por trás dessa parábola, porque Jesus ensinava através de parábolas que antes de seguir a Cristo, de declarar que seguimos a Cristo, nós precisamos analisar se de fato nós estamos dispostos a ir até o fim. Sentar e calcular os gastos da empreitada para não começar a edificar e depois ter que parar no meio da caminhada, tem esse sentido implícito. Avalie se de fato você está disposto a seguir a Cristo, para que no meio do caminho você não volte atrás e envergonhe o nome do Senhor, para que no meio do caminho eu não volte atrás e passe a envergonhar o nome do Senhor. Esse exercício precisa ser um exercício diário. Paulo fala para nós não nos envergonharmos do Evangelho. Mas além de não nos envergonharmos do Evangelho, nós precisamos viver uma vida que não envergonhe o Evangelho. Mais do que não se envergonhar do Evangelho, os nossos atos devem ser examinados por nós mesmos, para que nossas vidas não sejam vergonha para Cristo, para que nossas vidas não sejam vergonha para o Evangelho. Meu querido, é sim ou não? É seguir ou não seguir? É tomar a cruz ou não tomar? Não tem meio termo, não tem terceira opção. Porém, decidir por não seguir a Cristo é dispensar, desvalorizar, ridicularizar todo sacrifício feito na cruz do Calvário. E além disso, decidir por não seguir a Cristo é caminhar para a condenação eterna. É caminhar para a escravidão do maligno, da nossa carne, do nosso eu. Decidamos firmemente seguir Jesus até o fim.